Eu daria agora a palavra ao Dr. Jorge Monteiro, que vem em representação da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. O Dr. Jorge Monteiro é chefe de equipa multidisciplinar do Centro de Competências para a Gestão de Programas e Projetos desta Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. É a pessoa dentro da Direção-Geral que tem promovido projetos na área da justiça restaurativa. Foi a nossa ligação também, foi a ligação da Confiar, muito particularmente com o estabelecimento prisional do Linhó, para a realização das sessões de trabalho de que ontem tive a oportunidade de vos falar. Dr. Jorge Monteiro, muito obrigada por estar hoje, esta manhã, connosco, e tem a palavra. Obrigado. Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, e em nome da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, eu queria dar as boas-vindas a todos, cumprimentar todos os presentes e, em particular, agradecer e felicitar a iniciativa da organização deste evento, não só por ser a primeira Conferência Ibérica sobre Justiça Restaurativa, mas também pela qualidade e pelo interesse dos temas em debate. Depois, também cumprimentar os nossos parceiros de projetos, não só deste, mas de outros projetos de reinserção social. Em primeiro lugar, a Associação Confiar, na pessoa do Dr. José Sousa Mendes, com quem é sempre um privilégio conversar e um enorme interesse poder conversar com ele, e que já é nosso conhecido há muitos anos. Também o Dr. Luís Graça, um fervoroso entusiasta da reinserção social e da justiça restaurativa em particular, com quem também tem sido um privilégio trabalhar nestes últimos meses. Cumprimentar também o ISCSP, aqui na pessoa da doutora Sónia Reis, e também do Dr. Artur Costa Santos, com quem, de facto, estabelecemos uma parceria de trabalho, não só neste projeto, mas já anteriormente, noutros projetos de justiça restaurativa, e com quem tem sido igualmente um privilégio trabalhar. E aqui publicamente destacar esta vertente mais pessoal de terem sido estes dois investigadores e profissionais da área da justiça restaurativa que nos ajudaram, de facto, a desbravar aqui um caminho importante no sentido de tornar não só esta instituição mais aberta, não ainda naquele modelo que o Dr. José Sousa Mendes nos falou, das prisões APAC, não ainda nesse modelo, mas começando já a abrir algumas janelas para que um futuro possa ser mais restaurativo, também em contexto prisional. Depois, também aproveitar a oportunidade para agradecer também estarmos aqui, a Direção-Geral ter a oportunidade de refletir um bocadinho sobre este projeto, mas também de apresentar aqui algumas ideias sobre como estamos a trabalhar na reabilitação e na reinserção, e como este projeto, de facto, pode e deve ser um exemplo a divulgar de uma boa prática, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. E eu iria começar são 4 breves pontos, mas achei importante explicar, em primeiro lugar, como é que este projeto aconteceu e onde aconteceu e em que momento aconteceu. Portanto, dar aqui uma perspectiva mais de contexto organizacional e depois também enquadrá-lo dentro do tal modelo de uma política institucional, em termos técnicos, de desenvolvimento de programas de reabilitação e de reinserção social. E depois falar também, por fim, nas virtualidades e nas potencialidades destas parcerias de inovação e desenvolvimento, isto é um termo que eu aqui utilizei, para enquadrar esta parceria com a Confiar, com o ISCSP e este projeto Building Bridges. Depois, no fim, falar um bocadinho sobre os resultados, o impacto deste programa também e deste projeto também nesta nova cultura organizacional. Eu digo nova porque, efetivamente, a nossa Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, para quem não tem acompanhado estes desenvolvimentos, é uma entidade relativamente recente. Porquê? Porque em 2012 foi alvo de um processo de fusão entre as anteriores Direções-Gerais de Serviços Prisionais, fundada em 1933, e a Direção-Geral de Reinserção Social, fundada em 1982 pelo então Instituto de Reinserção Social. E, de facto, em 2012, por uma decisão política de economia de escala e de rentabilidade de recursos, foram então fundidas estas duas direções-gerais, que deram origem a esta organização que passou a ter como missão
a prevenção criminal, a execução de medidas de prevenção criminal, mas também a execução das penas e medidas de reinserção social, privativas e não privativas de liberdade, e, simultaneamente, a gestão do sistema tutelar educativo. Esta nova identidade organizacional que está ainda em progresso, em desenvolvimento, tem como principal objetivo centrar a intervenção no indivíduo e enquadrá-lo dentro de esta intervenção dentro de uma perspectiva holística e transversal, isto é, desde o momento em que o indivíduo tem contacto com o sistema de justiça até ao momento em que ele se liberte, entre aspas, do sistema de justiça e que passa a ter uma autonomia total na condução da sua vida. E, portanto, este modelo integrado de intervenção tem sido, de facto, aqui um processo em desenvolvimento e que, obviamente, continuará a ser alvo da nossa atenção. Em termos de processos-chave, também para enquadrar a dimensão da nossa atividade em termos técnicos, eu resumi aqui em 5 grandes processos-chave em termos técnicos. A assessoria técnica aos tribunais, no apoio à tomada de decisão, e até 15 de junho de 2016 nós tivemos 31 mil, quase 32 mil pedidos de relatórios e de informações para tribunal. A execução das penas e medidas de execução na comunidade, e a 15 de junho tínhamos mais de 31 mil arguidos em medidas de execução na comunidade. Também a execução das penas e medidas com recurso a meios de vigilância eletrónica, e são cerca de 1000 os vigiados com recurso à vigilância eletrónica, e a execução também das penas privativas de liberdade. Dia 15 de junho eram 14.224 reclusos que tínhamos nas 48 estabelecimentos prisionais do país, mas também a gestão do sistema tutelar educativo, que neste momento tem 154 jovens internados nos 6 centros educativos do país e mais de 1000 em acompanhamentos educativos na comunidade. Ora, transversal a toda esta atividade técnica há um modelo de intervenção que nós estamos, de facto, no processo de consolidar. Este modelo de intervenção técnica parte de um pressuposto que também não é desconhecido para todos que aqui estão presentes, que o comportamento vigente raramente tem apenas uma causa, raramente tem apenas um ponto de partida, não é? Uma explicação. E por isso esta multicausalidade do comportamento desviante, que muitas vezes é uma série mais ou menos desorganizada de um conjunto de fatores e de necessidades, que à frente vamos chamar de fatores de risco e necessidades criminógenas, porque de facto muitos deles começam desde muito cedo a revelar-se, nomeadamente as questões da baixa escolaridade, da desobediência e do desrespeito pela autoridade, os processos de abandono precoce da escola, a associação a pares antissociais e a quebra dos vínculos com atividades pró-sociais, muitas vezes também aqui dificultado por algumas estruturas familiares completamente disfuncionais, modelos parentais conflituosos e antagónicos, que muitas das vezes também, e não é raro, estarem aqui em comorbilidade questões de abuso de substâncias e também problemáticas ao nível da saúde mental. E, portanto, perante um cenário de diversidade de necessidades e de fatores de risco, a nossa intervenção, em termos técnicos, tem que assentar aqui num conjunto de pressupostos e de pilares. O modelo é um modelo que internacionalmente também está descrito e que está alinhado com as práticas efetivas na reabilitação de agressores. É o modelo RNR, Risco, Necessidades e Responsividade, Risk, Needs and Responsivity, em inglês. E, portanto, que começa efetivamente, e toda esta nossa intervenção começa com este primeiro patamar de avaliação. Porquê? Porque precisamos de conhecer o indivíduo com quem estamos a trabalhar para perceber quais as suas necessidades de reinserção social, quais os principais fatores de risco que estão ali, que conduziram àquele comportamento desviante, e para isso utilizamos alguns instrumentos, uns deles já validados cientificamente, é o caso do LSCMI, Level of Service Case Management Inventory. Também para o caso dos jovens, o Youth Level of Service, também instrumento científico, e depois outras metodologias que estão em desenvolvimento de avaliação de risco. Para que possamos estabelecer um plano
um plano de intervenção, seja em contexto comunitário, seja em contexto prisional, onde vamos definir e hierarquizar as prioridades de intervenção para satisfação daquelas necessidades criminógenas. E então aí aparecem as respostas de reabilitação e de reinserção social, que a um determinado nível são intervenções estruturadas, transversais a qualquer problemática criminal, nomeadamente as questões do ensino, da formação profissional, da ocupação laboral, dos cuidados de saúde, que é também uma necessidade que precisamos de ter em conta, nomeadamente no sistema prisional, mas também no sistema de execução de penas na comunidade, mas depois é um nível mais profundo, e quando eu digo profundo é do ponto de vista da intensidade da intervenção, onde aparecem então os programas específicos de reabilitação, que são programas efetivamente de reestruturação cognitiva, e onde nós vamos perceber, então, melhor, daqui a breves minutos, a importância deste projeto e deste programa e das abordagens da justiça restaurativa. Bom, mas também para enquadrar, para depois melhor percebermos quais foram os critérios que utilizámos para avaliar este projeto. A definição de programa também não será novidade, é de facto, e estes programas têm estado a ser desenvolvidos e implementados na Direção-Geral, são metodologias de intervenção de cariz cognitivo ou comportamental, aplicadas em grupo, dinamizadas por sessões e com uma duração definida. Têm como objetivos promover mudanças positivas em comportamentos, crenças e atitudes e visam uma problemática concreta, fator criminógeno, a um grupo específico de utentes, reclusos ou utentes. São programas que são facilitados e dinamizados pelas técnicas tradicionais de facilitação de grupos, todavia não são psicoterapias por razões de contexto, mas são sim programas de reabilitação, de cariz psicoeducacional, mas que visam a alteração comportamental através da reestruturação cognitiva. E daqui os fins terapêuticos, apesar de não ser psicoterapia, mas têm estes fins terapêuticos porque promovem a mudança através da reestruturação cognitiva. E só para dar aqui uma breve nota, em contexto prisional são 12 estes programas de cariz psicoeducacional cognitivo-comportamentais. Eu sublinhei ali um programa de que vou falar muito rapidamente agora de seguida, o programa de iniciação às práticas restaurativas, e em contexto comunitário são 4 os programas também em desenvolvimento, o programa para agressores de violência doméstica, o programa Contigo, que é uma versão deste programa aplicada no arquipélago dos Açores, e o programa Stop, também para crimes rodoviários. Em termos de balanço, e porque estes números também importa divulgar para termos esta noção do crescimento, e quando eu no início falei que era necessário e que estamos a promover o desenvolvimento de um modelo através das respostas estruturadas, temos este crescimento ao longo dos últimos anos, ainda pouco expressivo se tivermos em consideração o universo de cerca de 50 mil utentes que temos em contexto prisional e em contexto comunitário, ainda modesto, mas já com algum peso em termos estatísticos. Bom, e então todo este enquadramento para agora dedicar breves minutos também sobre esta questão da justiça restaurativa em contexto pós-sentencial. Isto tem sido, de facto, uma corrida, né? Tem sido uma corrida que tem sido um percurso que tem tido alguns marcos importantes. A justiça restaurativa e a introdução deste conceito e destas metodologias em contexto prisional é, de facto, um ciclo de mudança cultural acima de tudo. Em 2007, houve um primeiro ensaio de uma metodologia estruturada no âmbito de um projeto. Foi desenvolvido um manual que se chamava O Meu Guia para a Liberdade, que tinha um separador, ou seja, que tinha uma fase deste documento que se chamava Dano e Vítima, onde já nessa altura nos preocupámos com estas questões do dano, da vítima, da reparação, e portanto foi um primeiro ensaio a uma metodologia estruturada nesta área, que não teve a sua componente prática, ficou de facto como referência em termos de reflexão, mas que em 2009 teve, de facto, houve um desenvolvimento, também influenciado por estas reflexões, houve um desenvolvimento que a lei do Código de Execução de Penas, que foi revista em 2009,
introduz claramente portanto, a existência de programas específicos de reabilitação, e não só se ficou por aqui, como também fez menção no número 4 do artigo 47, que o recluso pode participar, com o seu consentimento, em programas de justiça restaurativa, nomeadamente através de sessões de mediação com o ofendido. E, portanto, tivemos aqui a porta de entrada legal para o desenvolvimento e para a implementação destas iniciativas de práticas restaurativas. Ora, nessa sequência, entre 2009 e 2010, houve a concepção de um programa de iniciação às práticas restaurativas, assim o chamamos, que foi incluído, então, neste catálogo de programas que acabei de apresentar, assim, de uma forma muito simples. Outro desenvolvimento que também foi importante aqui registrar foi em 2013, numa resolução do Conselho de Ministros, que aprovou o Plano Nacional de Reabilitação e Reinserção. Uma das medidas, a 38, deste plano, previa, efetivamente, dar continuidade à implementação de programas de iniciação às práticas restaurativas em contexto prisional. E, nessa sequência, também importa realçar que foi realizado um projeto piloto de iniciação de práticas restaurativas que envolveu 7 estabelecimentos prisionais e que teve um início com a formação massiva e maciça de profissionais nesta área. Foi um projeto piloto que teve avaliação e que deu origem à reformulação deste programa, que está neste momento já aprovado na sua versão reformulada. Bom, paralelamente a este trabalho, diria técnico interno da Direção-Geral, fomos tendo oportunidade, e felizmente tudo se conjugou nesse sentido, de ter colaborações com estes nossos parceiros e confiar no sentido de implementar projetos complementares de justiça restaurativa, isto é, programas que complementem todo este trabalho de reabilitação e de reinserção que eu acabei de falar, com esta ideia de tornar os estabelecimentos prisionais, ou de lhes incutir uma cultura restaurativa, que é de facto, aí sim, a maior mudança cultural que podemos estar aqui a falar. Em termos dos pressupostos da justiça restaurativa em contexto privativo da liberdade, e foram estes aqueles que conduziram também ao desenvolvimento destas metodologias, em primeiro lugar, é esta a possibilidade da vítima fazer ouvir a sua voz e participar conjuntamente com o agressor na construção de uma solução que vá de encontro às necessidades concretas. E, de facto, esta possibilidade apresenta inúmeros benefícios. Em primeiro lugar, benefícios individuais e terapêuticos por parte da vítima, mas também estes benefícios reabilitativos e de prevenção da reincidência da parte do agressor. E depois tem também, obviamente, sempre aqui esta vertente mais economicista e da agilização de processos por parte da Administração da Justiça, que também importa realçar. Concretamente, em contexto privativo de liberdade, em contexto prisional, estas abordagens permitem que os reclusos assumam plena responsabilidade pelo seu comportamento, mas também fornece oportunidades para que melhorem eles próprios a sua autoestima, após se consciencializarem sobre o dano cometido e também a possibilidade de o remediar. Ajuda e tem ajudado a motivar mudanças no comportamento futuro, encoraja relações interpessoais de melhor qualidade e permite que a prisão se torne, ou que se comece a tornar num local mais propício à sua função mais nobre de reeducação. Do ponto de vista mais instrumental, esta abordagem permite também resolver as queixas e os conflitos intrainstitucionais de uma forma bastante mais saudável. E daí também esse ser um fator importante. Bom, estes são os pressupostos que, para além de legais, são os pressupostos técnicos para o desenvolvimento destas metodologias de práticas restaurativas no contexto prisional português. E este diagrama apenas para referir que o trabalho que temos desenvolvido no âmbito destes programas tem-se centrado muito na responsabilidade do agressor. Portanto, nesta tríade neste triângulo de responsabilidades, a responsabilidade do agressor é dentro desta área que estes programas se têm desenvolvido, e daí o facto de estes programas
em desenvolvimento serem programas de Victim Awareness Programs. Portanto, são programas de iniciação às práticas restaurativas. Este programa em concreto que falei, de iniciação às práticas restaurativas, é um programa que está estruturado em 30 sessões individuais e em 2 módulos sequenciais que nós classificamos como de elevada intensidade. Isto porquê? Por causa do grau de ativação emocional que provoca nos seus utentes. Também já referi isto, foi um projeto que foi dinamizado em 7 estabelecimentos prisionais, foi monitorizado e avaliado, mas que teve aqui uma continuidade também importante, que tentou e que estamos neste momento a tentar alargá-la a outros contextos mais específicos, nomeadamente contexto escolar. Aquilo que neste momento estamos a desenvolver é um outro projeto piloto de resolução alternativa daqueles incumprimentos ou infrações académicas meramente em contexto escolar, isto com o objetivo de prevenir o abandono escolar. E, portanto, em contexto escolar, estamos a tentar introduzir esta cultura de justiça restaurativa, de mediação, de resolução alternativa dos incumprimentos a nível escolar. Bom, os benefícios destes programas são imensos, não só do ponto de vista mais objetivo dos fatores de risco, mas também em termos mais genéricos, ou seja, verifica-se uma generalização das aquisições a outros contextos, intra e extramuros, ou seja, os ganhos que os reclusos e que os utentes destes programas têm com a sua frequência não só se extinguem no decorrer daquele programa, como depois há evidências disso, por exemplo, no contexto intramuros, diminuição de conflitos, diminuição de sanções disciplinares, uma maior estabilidade e tranquilidade do sistema e, portanto, estes são todos ganhos e benefícios secundários, mas que são da maior importância para o sistema. Bom, parcerias de inovação e desenvolvimento. Depois deste enquadramento, também para ter aqui a oportunidade de destacar algumas destas iniciativas, estas parcerias de desenvolvimento, nós temos, de facto, uma janela aberta e temos procurado dinamizar estas parcerias, porque, de facto, sozinhos não conseguimos fazer todo este trabalho, não só por razões de limitações de recursos, mas também porque é uma verdadeira missão, não é? E, por isso, é uma responsabilidade também de toda a sociedade envolver-se nestes processos de reinserção. Daí, estas parcerias com entidades externas serem da maior importância para nós. E os princípios que norteiam a avaliação e credenciação de projetos apresentados por entidades externas têm muito a ver com esta questão da corresponsabilização de todos os atores na sociedade, na reabilitação e na reinserção de arguidos. E assenta em três pressupostos. Por um lado, que o projeto esteja enquadrado com o plano estratégico interno, isto é, que seja um projeto que venha a dar resposta a uma necessidade específica que o sistema tenha identificado e que seja compatível com a dinâmica interna dos locais onde pretende ser implementado, nomeadamente contexto prisional ou centro educativo. Muitas vezes encontramos projetos com objetivos muito ambiciosos e que depois não têm em conta esta vertente prática do ponto de vista da compatibilização com a dinâmica dos estabelecimentos prisionais em particular. Depois uma vertente mais técnica, qualitativa, não é? Que os projetos estejam alinhados com este modelo de reabilitação e de reinserção, que eu muito assim brevemente descrevi, e que esteja em complementaridade com as respostas já existentes, que por um lado não as substitua e por outro lado, mais importante ainda, que não conflitue com essas respostas, ou seja, que nós não andemos a fazer um trabalho num determinado sentido, que depois apareça um projeto que faz o trabalho ao contrário, não é? E por isso é importante nós também termos esta avaliação do ponto de vista técnico e ela também é sempre efetuada. Depois, no final, temos que também apreciar, e apreciamos sempre, este fator da sustentabilidade, ou seja, importa-nos investir em projetos que tenham sustentabilidade no futuro, isto é, que não se extingam apenas no momento do termo do financiamento, mas que depois possam perdurar para além desse ciclo. E daí essa potencialidade é também um dos critérios que é avaliado. E foi com base nestes critérios e foi com base em todo este racional aqui muito rapidamente descrito que nós avaliámos
o projeto Building Bridges, que nos foi apresentado então pelos parceiros que todos conhecemos. E este processo de desenvolvimento começou de facto com a apresentação do projeto, com os seus objetivos de envolver vítimas e agressores não diretas em círculos restaurativos e com a definição e com a escolha de um estabelecimento prisional, do Lignon, que não foi aleatória, foi também porque, por um lado, onde já existia histórico de trabalho de um dos parceiros, no caso da Associação Confiar, mas também porque é um estabelecimento prisional que tem reclusos jovens e porque também é nessa faixa etária que as guidelines internacionais também nos apontam para os maiores benefícios da intervenção nestas populações mais jovens. A apreciação técnica teve então por base os critérios que acabei de referir e foram avaliados um conjunto de instrumentos, manual do programa, a apresentação corporativa da associação, o guia dos facilitadores e os instrumentos de avaliação e de seleção de agressores. A avaliação foi positiva, aliás, estamos hoje aqui também a perceber os resultados desse trabalho, e foi positiva porque, de facto, foi um projeto que, por um lado, tinha enquadramento legal, e tem enquadramento legal, que se dirige a uma prioridade em desenvolvimento na Direção-Geral, tal alinhamento com a estratégia interna. Por outro lado, estava também alinhado e complementar com os programas internos de iniciação às práticas restaurativas e, por outro lado, também um fator importante, a idoneidade e a competência, não só das associações parceiras, mas em particular dos facilitadores, da doutora Sónia Reis e do Dr. Artur Costa Santos, que foram efetivamente essenciais e que foram imprescindíveis para o sucesso deste programa. E eu ontem estava a ouvir a doutora Sónia Reis a falar do sonho, não é? E da vontade e da obra, mas eu acho que, de facto, o sonho pode ser idílico, a vontade pode ser muito grande, mas se não houver, de facto, obreiros, pessoas que construam esta obra, ela dificilmente é construída, e aqui, claramente, o destaque também público vai para o trabalho da doutora Sónia e do Dr. Artur. E depois, por outro lado, porque esta apreciação também teve em conta o facto dos instrumentos de avaliação terem sido revistos após algumas sugestões da nossa parte e, portanto, tudo se conjugava para que o projeto fosse aprovado num tempo recorde, porque também havia aqui limitações e pressão de prazos, não é? Mas que então permitiu a realização deste projeto. Que já foi aqui bastante descrito e, portanto, também iria evitar descrevê-lo em pormenor. Para concluir, avaliação, resultados, impacto. E aqui nós utilizamos esta metodologia mista, empíricos, avaliação empírica daquilo que sentimos, mas também alguns resultados mais científicos, que também importa destacar. Estas abordagens restaurativas, em particular do projeto Building Bridges, para nós avaliámos-las em 3 dimensões. Uma dimensão cultural, a mudança cultural, promover o encontro e a reparação em contexto prisional é claramente uma mudança cultural. É uma mudança que não é fácil de introduzir num sistema tradicionalmente fechado, ainda muito vinculado à execução da lei e, portanto, muito inspirado e muito ainda vinculado a esta perspectiva punitiva, mas, de facto, esta oportunidade de juntar ofensores, ofendidos, vítimas e comunidade prisional no mesmo espaço e, em conjunto, construir soluções é, de facto, uma mudança cultural enorme que vai muito para além dos números estatísticos deste projeto. Portanto, tem um impacto muito maior do que apenas e só a vertente mais estatística do número de utentes. Por outro lado, uma dimensão técnica promove a reinserção, promove a reabilitação e a inclusão. É um processo inclusivo e, por isso, também transmite estas noções e transmite estas competências de reintegração e de inclusão, porque é um processo que envolve todos e dessa dimensão técnica é também um impacto muito positivo e muito importante para a organização. Depois, a dimensão mais científica potencia a eficácia na reabilitação de agressores e nós temos já alguns
programas avaliados por instituições universitárias, e eu destacaria aqui 3 ou 4 indicadores que já estão cientificamente comprovados e que este projeto e que estas abordagens potenciam por um lado a mudança clinicamente significativa nas estruturas maladaptativas precoces destes indivíduos, e esta foi uma conclusão que a Universidade de Coimbra em 2012 nos destacou na avaliação de um dos programas. Diminui as crenças disfuncionais que legitimam o comportamento humano, e esta foi uma avaliação da CESPU em 2015, também de um dos nossos programas, e estas abordagens de justiça restaurativa claramente operam a reestruturação cognitiva ao nível das distorções, que promove e que também aponta no sentido da diminuição do risco de violência e da recidiva. E, portanto, deste ponto de vista, os desafios para o futuro, não só para a justiça restaurativa, para as abordagens da justiça restaurativa em meio prisional, mas também para este modelo integrado de reabilitação, tem muito a ver com o desenvolvimento de metodologias nos diversos contextos, seja prisional, seja centro educativo, seja comunitário, alinhados com os mesmos pressupostos técnicos. Isto é, no caso da justiça restaurativa em particular, não só continuar a desenvolver iniciativas e práticas restaurativas em contexto prisional, mas também adaptá-lo ao contexto de centro educativo, onde a população mais jovem também terá muito a beneficiar com estas intervenções. E já há algumas ideias sobre estes projetos, já trocámos também algumas ideias, e portanto será este o futuro, serão estes os desafios para consolidar esta cultura de mudança, não é? De transformar percursos conflituosos e errantes em futuros ordenados, em futuros de inserção e de reinserção, sem o cometimento de novos crimes. E, por mim, é tudo. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Jorge Monteiro, por partilhar essa visão institucional e interna do trabalho realizado pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Muito obrigada a ambos os oradores por nos darem esta visão do impacto social do projeto Building Bridges.